Aí vou ter que me matar do coração. O que eu vou falar do Vasco, menino? Eu falei temporada. Uma equipe que acabou 10º lugar na Série B. Porra, meu irmão. Ô, Salgado, eu já estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio, não aguento mais falar de você, não aguento de falar nas suas escolhas, e você depois vem querer me cobrar. Não venha mais com essa conversa fiada. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E como o Papai Joel disse aí, fiz questão de colocar esse trecho do vídeo dele lá no canal do Papai Joel, o que eu vou falar do Vasco? Essa é a realidade. Depois de ter terminado uma competição de Série B na 10ª colocação, o que tem para falar do Vasco? Por que eu tô trazendo esse questionamento aqui? Eu leio todos os comentários aqui no vídeo do Vasco em Família, do Cruz Maltino Sem Fronteira, e um inscrito colocou: Thiago, gosto do teu vídeo, mas quando você fala de questões políticas, poxa, enche um pouco o saco. Mas, família vascaína, o que falar do Vasco? O Vasco que não tem nenhuma contratação, o Vasco que ainda não tem um departamento de futebol completo, o Vasco que está parado no planejamento para 2022. E sim, temos que tocar nas questões políticas, porque a questão política envolve a gestão. Gestão, por exemplo, que falta ao Vasco e tá aí sobrando para o Cruzeiro em relação ao futebol. Isso mesmo, o Cruzeiro que já anunciou 7 reforços, vai ser um dos nossos rivais direto aí, o acesso da Série A no ano que vem. 7 reforços e tá aí interessado em jogadores que, na minha opinião, quero saber de vocês pra gente trocar essa ideia de futebol, teriam vaga no Vasco fácil. O primeiro nome aqui, por exemplo, é o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo. Joga fácil no Vasco, joga muito fácil e aí tá próximo de um acerto com o Cruzeiro. Outro nome também interessante é do Dentinho, né, que é aquele revelado aqui no Corinthians, está muito tempo lá no Shakhtar, inclusive numa partida que o Riquelme deu um show, elogiou o lateral esquerdo do Vasco, o Riquelme. Então, jogadores aí que teriam condições fáceis de jogar no Vasco. Só que como a gente vai falar de futebol? Como a gente vai falar de esquema tático? A gente vai falar de jogadores se ainda não tem nada para 2022. Essa é a realidade. A gente tem que sim tocar nas questões políticas do clube, na questão de gestão, porque o planejamento está muito atrasado. Como o Papai Joel disse, o que falar do Vasco? Depois de uma 10ª colocação na Série B, a gente não vê nada, a gente não vê um futuro do Vasco em 2022 e dá medo. Torcedor vascaíno dá medo do que essa gestão, do que a gestão Jorge Salgado está planejando para o Vasco em 2022. Mas vamos seguir aqui falando de futebol, porque o canal Detetives Vascaínos trouxe algumas informações aí de jogadores que estavam sendo cogitados no Vasco. São eles o Yuri, né, do CSA, o volante que teve mais desarme no Campeonato Brasileiro da Série B. Também tem o Yuri Castilho, um jogador de atacante de beirada de campo, uma posição que falta muito no Vasco. E também o Camutanga, isso mesmo, o Camutanga, zagueiro que fez uma grande campanha pelo Náutico. As 3 posições, meu Deus, falta muito. Eu tenho certeza que esses 3 jogadores aqui poderiam ajudar muito o Vasco. É só você analisar o elenco, não pensar no nome. Claro que não são grandes nomes para vestir a camisa do Vasco, mas se você analisar o elenco do Vasco desse ano e o que está sendo planejado para o ano que vem, são jogadores pela característica de cada um que poderiam sim somar. O Yuri é um bom volante de pegada, de velocidade, o Vasco não tem essa característica. O Yuri Castilho é um jogador alto, mais rápido, faz bem a beirada de campo. E o Camutanga também foi um excelente ano, um bom zagueiro alto para ajudar a gente na bola aérea. Então são 3 jogadores que poderiam sim ajudar. Mas como o Detetive Vascaíno apurou, quem está comandando nesse momento essa pasta de futebol é o Carlos Brasil e ainda não tem nada. Por exemplo, o Yuri, o volante, e o Yuri Castilho, jogadores que o CSA sim
querem ficar com ele, porque o CSA bateu na porta, quase subiu aí para a Série A, então são jogadores que ajudaram muito, então vão fazer de tudo aí para ficar com esses dois jogadores. E o Camutanga também foi procurado o empresário dele e disse que se recebeu diversas sondagens, mas ainda nada de concreto. Ou seja, o Vasco não tem nada de contratações, como alguns jornalistas vêm falando aí, o Vasco não tem planejamento para 2022. Outros clubes vêm se movimentando aqui, como o Cruzeiro, já fez 7 reforços e está aí fazendo proposta para 2 jogadores, o Vasco nada. Então eu cito sempre aqui, os adversários diretos do Vasco são os 4 que caíram e o Cruzeiro. Claro que nesse ano teve diversos times que terminaram à frente do Vasco, Náutico, CSA, Guarani, Vila Nova também é um ponto interessante, mas a gente acredita que o Vasco possa ser superior a esses times, mas é muito difícil acreditar realmente no planejamento que está sendo construído para o Vasco. O Vasco não se movimenta, o Vasco não traz ninguém, e aí fica difícil, família vascaína. Como eu sempre digo aqui para vocês, é uma posição que o Vasco precisa muito. E a verdade é que posição que o Vasco não precisa. Essa é a verdade. Mas vamos trazer essa notícia aqui para vocês, ó. Eu quero saber a opinião, ó. Atlético Goianiense negocia com o Vasco a prorrogação do empréstimo de Fernando Miguel e pode oferecer jogadores. Quero saber a opinião de vocês, já que o Vasco ainda não tem goleiro. Sinceramente, eu acho que Lucão e Vanderlei tinham que seguir o rumo deles. E aí o Vasco tem que correr atrás realmente de um goleiro no mercado. Fernando Miguel tem contrato no Vasco. Queria saber a opinião de vocês. Voltariam com o Fernando Miguel 2022? Quero saber a opinião de vocês. E aí eu fui lá na Transmarket ver alguns jogadores do Atlético Goianiense que tenha contrato com o Atlético Goianiense, porque eles estão falando aí que podem oferecer alguns jogadores. E eu peguei ali 3, né? Não sei a quantidade, como seria feito essa negociação, mas eu peguei 3 jogadores. O primeiro tá aí, ó, tem contrato com o Atlético Goianiense até 31/12/2024, que é o lateral direito Dudu. Vou botar aí na tela para vocês. E aí que eu falo: ah, Thiago, isso não é jogador pro Vasco. Gente, a gente tem que fazer o seguinte, galera: analisar o que o Vasco tem no elenco e analisar o nome. Analisando o que o Vasco tem no elenco, que é o Léo Matos e o Caio Tenório, acho o Dudu um reforço. Acho um jogador de muita força física, chega no fundo, acho o Dudu melhor que os 2 que o Vasco tem. Essa é a situação que a gente tem que colocar. Claro que o Dudu não é aquele jogador que possa subir o nível do Vasco da Gama, mas é um jogador interessante, tendo em vista os jogadores que o Vasco tem no elenco. Outro nome que eu peguei aqui é do Wellington Rato, que, se a gente lembrar, no ano de 2021 teve algumas especulações aí sobre o nome do jogador. É um ponta, é um atacante de lado de campo, que esse ano jogou no campeonato japonês, mas está de volta aí, tem contrato também com o Atlético Goianiense. Também uma função que o Vasco precisa muito. Jogadores na beirada de campo que vão para dentro, que façam 1 contra 1, que cheguem no fundo. Não dá para... Tem o Peck, por exemplo. Muita gente pode me criticar, mas o Peck tem o falso 9. O Peck é o falso rápido. É o falso rápido. O Peck sempre, quando tem a oportunidade de ir dentro, não trava a bola. Então é muito difícil, cara. Jogadores na beirada de campo tem que decidir, tem que definir, tem que ser protagonista, e o Vasco não tem esses jogadores há muito tempo. O último que a gente pode citar aqui foi o Rossi. E também uma posição que falta muito para o Vasco, de centroavante, perdemos o Edu. Para o Cruzeiro, a gente tem aqui o Zé Roberto, isso mesmo, tem contrato com o Atlético Goianiense também, com o Atlético Goianiense, né, a 31/12/2023, também é um centroavante muito interessante. São jogadores aí, cara, que vem ajudando o Atlético Goianiense fazer campanhas interessantes numa Série A. Então são jogadores sim que podem ajudar o Vasco. E é como eu falo para vocês aqui: analisa o elenco do Vasco, os nomes que estão no elenco do Vasco, e analisa esses nomes. Se a gente for falar de grandeza, de realmente de qualidade, de vestir a camisa do Vasco, a gente vai questionar alguns nomes. Agora, se a gente analisar o que a gente tem no elenco do Vasco, fica mais fácil aceitarmos esses nomes. E aí, família vascaína, para encerrar esse assunto de futebol, eu quero trazer aqui o depoimento, a fala do Pikachu, que foi perguntado lá pelo canal Opinião Play, que eu acho que o vascaíno deveria abrir o olho depois desse comentário aqui do Pikachu. Ó, se liga só. Olha, graças a Deus eu saí do Vasco assim pela porta da frente, né? Tive várias oportunidades de sair por meio de justiça, por conta de salário, mas esse nunca foi o meu objetivo, então sempre deixei claro desde a minha saída, né, que continuaria torcendo, porque foram 5 anos, né? E construí várias amizades, né, dentro do clube, jogadores, funcionários, e mesmo de distante estava torcendo sempre para o clube voltar,
que é um clube grande e não merece estar passando por essa situação. Mas a gente entende que futebol é dentro de campo, né? Se ninguém se doar, ninguém se dar o máximo, fazer as coisas da maneira correta, eu acredito que as coisas não vão funcionar. Então, infelizmente não aconteceu o acesso, mas espero que no próximo ano possa voltar, né? Montar uma equipe competitiva para voltar à Série A. Família, gostaria de destacar 2 pontos aí. Se ninguém se doar, se ninguém der o máximo, fica difícil. E a gente está falando de um jogador que tem 5 anos de Vasco, que conhece diversos jogadores que estão no Vasco da Gama, né? A gente pode dizer que ali 12 ou 10 jogadores não conviveram ali com o Pikachu, né? Que foram as contratações do Alexandre Pássaro, porque o Nenê já jogou com o Pikachu. Então são 10, 11 contratações aí que nunca jogaram com o Pikachu, mas o Pikachu conhece muito o ambiente do Vasco e os jogadores. Então, esse comentário do Pikachu só me mostra o seguinte: ninguém poderia ficar no Vasco. Castan, Léo Matos, ninguém. Escolhe Ricardo Graça, outros jogadores, trazer uma reformulação completa no elenco. E aí que a gente fala: ah, não fala de questão política, não fala de gestão. Fica difícil, porque são esses pontos que constroem o Vasco para o ano que vem. E a gente vê uma demora muito grande, família vascaína. A gente está finalizando o vídeo. Vou colocar essa imagem aí, ó, que é uma promessa de campanha da Mais Vasco, do Jorge Salgado, que nossa torcida é parte da solução. Depois a gente pula para essa imagem aí, claro que inclusive o VP de comunicação aqui, ó, Danilo Barcelos, se pronunciou após a reclamação dos sócios sobre a grade nas sociais, e é um erro sim, o processo foi revisto, mas é uma falta de bom senso tremenda, né? Como vários torcedores aí, a gente viu alguns desabafos aí através do Instagram do Levin, torcedores de Off-Rio, de outros estados, São Luís do Maranhão, querem conhecer São Januário, querem tirar uma foto, então é uma falta de bom senso danada. E aí pega essa promessa de campanha aqui do Jorge Salgado: nossa torcida é parte da solução. Se é parte da solução, tem que ser tratada da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, principalmente aqueles que vêm de fora do Rio, né? Cara, eu fico admirado como, pô, a gente aqui do Rio de Janeiro escolhe um time aqui do Rio, mas, cara, como é legal ver o que o Vasco fez esse ano lá em Sergipe, no Maranhão, e aí quando vem um torcedor fora do Rio, que quer conhecer São Januário, quer tirar uma foto, é tratado dessa maneira, é um verdadeiro absurdo. E aí o Levin fez uma postagem sobre isso, porque tem que ser refletido realmente. Aqueles torcedores que não querem falar da questão política, de gestão, tem que pensar nisso, porque eles recorrem sempre a vocês quando a situação tá ruim. E o Levin fala exatamente sobre isso, ó, tá aqui, ó. Querem Pix, querem associação, querem que se pague por debêntures de uma eventual SAF, querem apoio, querem união, querem que acreditem neles, não querem manifestações, protestos ou vaias. Mas o torcedor, ao sócio, eles entregam uma grade proibindo o acesso ao clube, ao campo e às sociais, que inclusive são de propriedade dos sócios proprietários. Querem também que o esporte mais importante do clube seja transferido para uma instituição, sem sequer convocar uma AGE, para escutar os sócios e dar a eles a oportunidade de votar. Sempre nós orgulhamos por sermos um clube democrático, de raiz popular e fechado com o torcedor. Que clube é esse que vocês estão propondo? Esse é o nosso Vasco, torcedores? É um bom questionamento, família Vasco. É realmente uma situação muito difícil, é o principal ativo do clube, é o torcedor, é o que segura o clube, é que apoia, tem que ser tratado da melhor maneira possível, e infelizmente não é isso que a gente vê. E aí fica, tanto no futebol quanto na gestão, realmente é um ano de 2022 que dá medo. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.